Shalom, shalom. Estamos hoje na nossa segunda classe das leis de Shiva Mitzvot Bnei Noach. Na aula passada, nós estudamos a introdução das Shiva Mitzvot, o papel de importância delas que elas têm na humanidade, a forma com a qual elas foram transmitidas geração a geração e a forma com a qual também elas foram esquecidas no decorrer das gerações. Hoje, nós continuaremos a tratar um pouco da história das Shiva Mitzvot e chegaremos até o ponto com o qual elas passaram a ser esquecidas e o motivo e a forma com as quais ela se ingressou no povo de Israel, se ingressou na humanidade e por que elas foram esquecidas e de que maneira que elas foram esquecidas, tá ok? Então, hoje, repassando a apostila como nós já fizemos na primeira aula, nós teremos aí a questão histórica e o significado da Shiva Mitzvot e a importância dela na vida da humanidade, na vida das pessoas. Como nós já dissemos a vocês, existe um código de leis, um código divino, um código de conduta que nós chamamos de Shiva Mitzvot Bnei Noach. Essas Shiva Mitzvot, elas estão na humanidade, estão no intrínseco do homem, desde a criação da humanidade. A prova disso é de que a maioria das nações, a maioria das pessoas em todo o mundo conservaram aspectos das Shiva Mitzvot Bnei Noach. Esses aspectos incluem questões de bondade, auxiliar o próximo, não matar, não roubar, não cobiçar algo que seja do próximo, não questões de relações maritais, a própria concepção do casamento. Esses conceitos são encontrados em qualquer cultura antiga, em qualquer sociedade antiga que nós pudermos procurar, a gente vai encontrar leis ou regras como essas. Apesar de que parcialmente essas leis elas foram esquecidas pelas nações e que o cumprimento delas não é tão seguido pelas nações, por ter restado parte ou parcialmente terem guardado essa tradição, ficará mais fácil também uma restauração completa em união com o povo de Israel quando for de agora para frente, né? Como a gente conversou um pouquinho no fim da última aula, agora que nós já podemos ouvir os passos de Mashiach, é comum com que a humanidade se converja às Shiva Mitzvot Bnei Noach. O que nós podemos aprender, então, das Shiva Mitzvot no amparar histórico? As Shiva Mitzvot, elas entraram com o homem junto com a sua criação. O homem que foi criado no último dia da criação, no sexto dia da criação, isso representa duas coisas. A primeira coisa que isso representa é que o homem é a coroa da criação. Que quando nós buscamos seguir a vontade do Criador, nós representamos a coroa da criação. O que Hashem criou de mais precioso, de melhor na humanidade, foi o próprio homem. Em contrapartida, se nós não seguirmos a vontade do Criador, nós nos tornamos a coisa menos importante. E por que nos tornamos a coisa menos importante? Porque fomos criados no fim. Se nós fomos a última coisa, quer dizer, tudo já existia, não precisaria mais de nós para que a Hashem mantenha sua existência. Então, como nós falamos na aula passada, nós somos parceiros de Akadosh Baruch Hu no Tikkun Olam, no tratamento com o mundo e no que nós queremos consertar esse mundo, na forma com que nós possamos elevar este mundo. Quando o homem não tem sua conduta de acordo com as leis de Akadosh Baruch Hu, o homem ele cai, ele se degrada de tal maneira que ele se torna pior do que o menor e o pior de todos os vermes que existam na existência. Vermes que eu digo, vermes animais.
Por que que nós afirmamos de tal maneira que uma pessoa que não siga a vontade do seu Criador é pior do que um verme? Porque até um verme, até um bichinho, uma formiga que seja, sabe a vontade do Criador e segue 100%. E ao homem que foi dado tanta vontade de Akadosh Baruch Hu, seus desejos para a humanidade, quanto foi dado a opção de transgredi-los ou não, o homem transgride. Então ele é pior do que os animais, pior do que um verme, porque ele opta pela transgressão. Então, o homem, ser humano, tem em sua mão dois grandes poderes. Um é o poder de elevar a criação e o outro de arruinar a própria criação que ele foi inserido. Quando Hashem criou o homem, ele diz uma frase. E o eterno Deus ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim podes comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois o dia em que comer dela, morrerás. Só por estar escrito esse simples mandamento, essa simples frase, nós aprendemos dela todas as mitzvot, todas as Sheva Mitzvot Benor estão contidas nessa única frase. Outra coisa que nós aprendemos dessa pequena frase é algo que se repete em toda a Torá. Está escrito assim: Vayomer Hashem Adam Lemor. Lemor, que quer dizer dizendo. Essa simples palavra na Torá, ela quer dizer, é um dever ensinar. Sempre que nós encontrarmos essa palavra dizendo no português, ou lemor em hebraico, está incutido nessa ideia que é uma ordem repetir essa lei. Então você encontra na Torá inteira, vai Omer Hashem le Moshe, lemor. Omer Hashem le Moshe, lemor. Ou seja, Hashem disse para Moshe e explicou muito bem. E agora Moshe tem que lemor, tem que dizer e explicar muito bem. Então, a priori dessa mitzvah, dessa Sheva Mitzvot Benor, eram para que fossem repetidas e reensinadas oralmente. E é isso que nós aprendemos. A primeira coisa sobre o Sheva Mitzvot, esse passo que é, deveriam ser repetidas e ensinadas oralmente. E Adam, cabia sobre ele, foi incumbido sobre ele, o cumprimento da Sheva Mitzvot, que ele deveria ensinar às suas futuras gerações a cumpri-las minuciosamente. Quais são essas Sheva Mitzvot que Adão aprendeu? Não adorar ídolos, não amaldiçoar Hashem, não matar, não roubar, não cometer pecados de moralidade sexual, não comer Ever Minachayim, uma parte de um animal vivo, e estabelecer tribunais de justiça. Essas são 7 mitzvot, bases da sociedade, que nós aprendemos desse primeiro passuque da Torá, essa ordem com a Adam Lishon. Como vamos ver isso? Nós vemos a primeira mitzvah, que é não amaldiçoar Hashem, não adorar ídolos e reconhecer Hashem, está em, deixa eu voltar aqui, Vayomer Hashem Ladam. E disse o homem ao Adam. E disse o homem, Hashem a Adam, o que quer dizer isso? Reconhecer o seu Criador. Então, o reconhecimento do Criador é a base da Sheva Mitzvot. A primeira. A segunda é não amaldiçoar o seu Criador. Como nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso da frase: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira, que também está no mesmo relato da criação. Então, por que então que nós não devemos amaldiçoar o Criador? Porque Hashem disse: não é bom que o homem esteja só. Tudo o que Hashem faz para a humanidade é para o bem da humanidade.
Então, como pode uma pessoa vir amaldiçoar o seu Criador se tudo que ele faz é para o bem? Então, essa é a segunda mitzvah da mitzvot Bnei Noach. Vamos lá. Não roubar está incutido nas palavras: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do bem e do mal não comerás. Não matarás está no dia que comerdes, certamente morrerás. Ou seja, somente cabe a Kadosh Baruch Hu o poder de pôr a vida e de tirar a vida. Onde nós aprendemos também as leis de alimentares também. Somente dessa fruta você vai poder comer. Nas outras frutas do jardim, não vai poder comer. E por que nesse Passuk nós aprendemos somente sobre frutas e não aprendemos sobre animais? Nós vamos ver mais para frente no nosso estudo que para até Noah, o homem era proibido de comer animais, por causar sofrimentos a ele. Somente depois de Noah é que o homem passou a ter a legalidade de comer animais. E assim sucessivamente, desse próprio Passuk, de um único Passuk, os nossos sábios identificaram as Shiva Mitzvot Bnei Noach, que já eram passadas geração após geração. E a Adam cabia a responsabilidade de transmitir para seus sucessores, geração após geração, e assim ele fez. Não tão bem quando se deveria ter feito, mas fez. Como nós podemos provar que Adam, de fato, passou para as gerações futuras as Shiva Mitzvot Bnei Noach? Alguém tem alguma ideia? É uma pergunta que alguém pode responder. Como nós temos uma prova de que Adam passou as Shiva Mitzvot para as gerações futuras? Prova disso é o dilúvio. A maior prova de que a Kadosh Baruch Hu passou para as gerações futuras as Shiva Mitzvot é o dilúvio. Por quê? Porque veio um din. Din é juízo. Veio um din, um juízo de Akadosh Baruch Hu. No ano 1656 da criação, ele trouxe o grande dilúvio sobre a face da terra. E ele cobrou algumas mitzvot, ele cobrou o cumprimento de algumas coisas da humanidade. Essa cobrança ela veio mediante ao conhecimento que as próprias pessoas já tinham das Shiva Mitzvot, porque Hashem não iria cobrar algo que já não tivesse dado. Ou seja, haviam leis dadas. Hashem deu muito tempo, e isso se demorou muito tempo, até que viesse uma boa. Tanto que se nós analisarmos na Torá, a quantidade de tempos que tomou até que Hashem desse a ordem a Noah de começar a construir a Teivá. Então vamos analisar o Passuk da Torá que diz sobre o Mabur. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, pois toda criatura havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra. Urashi, ele comenta, explicando esse Passuk, que a corrupção, a terra estava corrompida, disse respeito às transgressões de imoralidade sexual. Imoralidade sexual e idolatria eram pecados e são pecados que a pessoa, quando comete, ela acha que ela vai prejudicar somente a si mesmo e não as outras pessoas. Então, as pessoas da geração do Mabur pensavam assim, que eu vou fazer isso, só é a mim, só diz respeito a mim, é algo que só não vai influenciar ninguém. Então, Urashi, ele explica que pelas pessoas pensarem dessa maneira, Hashem demonstrou que a ação de um ser humano e de um grupo em si pode influenciar e pode atingir a toda a humanidade.
E isso quer dizer, dois pecados que aparentemente somente prejudicariam a pessoa em si, acabou levando a cabo a destruição de toda uma geração, de toda uma humanidade. O meu rabino, ele me ensinou um dia que como que começou também os pecados do Mabul. Os pecados do Mabul, ele disse que começou com uma ervilha. As pessoas tinham as feiras, né? E aí uma pessoa passava, eu vou pegar essa ervilha, e comia uma ervilha da banca da feira. E aí isso ia se seguindo, se seguindo, se seguindo. E aí, daí a pouco, a pessoa estava pegando uma maçã. E quando a gente fala uma pessoa, é toda uma geração. Daí a pouco as pessoas estavam pegando o próprio dinheiro do seu próximo. Daí a pouco as pessoas já estavam pegando os familiares do seu próximo, para seja lá o fim que for, seria sequestro, né? Daí a pouco as pessoas já estavam roubando. Aí o meu rabino disse que o fim do fim do fim era quando as pessoas iam se casar, e aí vinham os mais fortes e levavam a noiva embora do casamento. Ele disse que esse foi o ápice da maldade do pré-diluviana. Trazendo um pouco para os nossos dias, quem assistiu aquele filme do dilúvio, como que chama o filme do dilúvio, quem lembra? Um que foi recente. Quem pode me ajudar? Noé? Alguma coisa. Teve um filme recente do Noé, eu não me lembro corretamente o nome. Bom e bom, bom, não tão bom. Há quem gosta e há quem não gosta. Eu gostei muito. Eu gostei muito porque eu, como a gente estudava Sheva Mitzvot Benor, eu percebi a maneira com a qual a pessoa que fez o filme colocou Sheva Mitzvot Benor ali e na maldade das pessoas. Quem assistiu o filme e se lembrar, e se não se lembra, assista depois, tem uma cena em que o Ham, um dos filhos de Noah, ele se apaixona. É uma história, tá? É uma história que não tem nada a ver com a Torá. Nada a ver com o nosso relato. Mas para vocês entenderem como que o roteirista ele retratou as Sheva Mitzvot Benor. Uma cena que o Ham, ele vai atrás de uma mocinha e ele se apaixona por ela e tudo. E aí ele está numa cena que ele está no meio de um acampamento e as pessoas entram dentro de uma cabana e puxam uma menina pelo braço e já joga ela para cima. E aí nós vemos um animal, porque as pessoas estavam despedaçando um animal para comer. Isso é Verminahaim, é uma das 7 transgressões. O sequestro, que eles também demonstraram no filme, também é uma das 7 transgressões. Então, eu sugiro que depois, para nós estudarmos direitinho, assistam o filme de novo, não que seja embasado na Torá ou algo assim, mas vocês vão ver como que o roteirista ele colocou essas Sheva Mitzvot no filme. Então, vamos lá, vamos voltando aqui. Então, o dilúvio, voltando ao dilúvio, ele veio para demonstrar que as transgressões que o ser humano comete são tão severas que elas não influenciam somente a pessoa em si, mas elas influenciam toda uma sociedade. E por isso a seriedade tão grande da Sheva Mitzvot. Quando veio um din, uma pena capital pelas mãos do céu, esse é um conceito judaico, que seria a pena capital das mãos do céu, que seria quando as transgressões são Chayav Mitah. Chayav Mitah é uma pena capital, uma pena de juízo de morte, e o juízo não foi executado. Quando um juízo não é executado por uma corte terrestre, esse julgamento, ele é executado pelas mãos dos céus. Pelas mãos dos céus pode demorar, mas quando ele vem de uma forma monstruosa, como foi o Mabul. E, continuando os passuques da Torá, a Torá ela relata o seguinte: então Hashem disse a Noah, o fim de toda criatura se apresentou perante mim, porque a terra se encheu de roubo por causa deles, e por isso farei perecer juntamente com a terra.
Na verdade, no original, está escrito até assim, cheio de perversidade. Porém, a nossa tradição oral, ela nos ensina que essa perversidade se tratava do roubo. Na tradução de vocês, de qualquer Bíblia que seja, já está traduzido como roubo, porque aprenderam isso da tradição oral. Então, o ser humano, então, nessa geração, passou a praticar 3 grandes transgressões: idolatria, relações incestuosas e furto. 3 dos 7 mandamentos que Adão havia ficado responsável de ensinar às suas gerações. Por a humanidade não ter cumprido, não ter seguido, não ter perseverado nessas Shiva Mitzvot, veio o Mabul. O Mabul, que é o dilúvio, demonstra que toda a humanidade é responsável pelas 7 leis. Não foi uma classe de pessoas, não foram os escravos, não foram os ricos, não foi só os pobres, não foi os brancos, não foram os negros, não foram os japoneses, não foram os mexicanos. Toda a humanidade padeceu. Por toda a humanidade ter padecido pelo descumprimento dessas Shiva Mitzvot, demonstra que toda a humanidade é membro dessa aliança. Todos os seres humanos têm responsabilidade com essa aliança. Aí você vai me dizer, mas será que só Noah mesmo viveu? Será que só a família de Noah mesmo sobreviveu ao Mabul? Foi regional? Foi o mundial? Não é bem esse o caso, mas a Torá, o Talmud, ele nos conta que também, fora a família de Noah, algumas pessoas também sobreviveram ao Mabul por terem se arrependido de suas transgressões. Ou seja, após esse dilúvio, após essa catástrofe de proporções mundiais, somente Noah, por sua vez, e agora, fica responsável por transmitir essa sagrada tradição às gerações futuras. Noah tinha uma diferença muito grande de sua geração. Que, além de ser uma pessoa extremamente dedicada nessas Shiva Mitzvot, ele também instruía as pessoas e a sua família nessas Shiva Mitzvot. E nós vemos que ele cumpria essas Shiva Mitzvot. A diferença dele para a sua geração é que ele cumpria sob qualquer circunstância. A gente identifica isso na maneira com a qual Hashem ordena ele construir um barco gigante, ele constrói. Ele não quis questionar. Ele simplesmente constrói. Hashem fala, agora entra, ele entra. Agora Hashem fala, agora vai fechar a porta, ele fecha a porta. Ele não tentou transmitir para a sua geração essa Shiva Mitzvot por seguir estritamente a vontade de Hashem. Assim, hoje, nós conhecemos as Shiva Mitzvot Bnei Noach pelo nome de Noah, porque agora o Noah, após o dilúvio, foi quem ficou responsável de transmitir essa sagrada tradição. Porque, se nós formos analisar muito bem, pelo nosso estudo, deveria se chamar Shiva Mitzvot Bnei Adam. Não é correta essa ideia? De que se as Shiva Mitzvot elas partiram de Adam Rishon, do Adão, então, se desde lá atrás nós já temos, por que não chamamos então Shiva Mitzvot Bnei Adam e não Shiva Mitzvot Bnei Noach? Porque a tradição que nós recebemos hoje delas, elas foram responsáveis porque Noah passou muito bem. E Adão talvez não tenha passado tão bem. Ok? Hashem abençoa Noah e toda a sua geração com uma aliança. Essa aliança, ela é representada na Torá por um arco-íris. Alguém tem alguma ideia de por que foi um arco-íris? Rav Alexander, Baú Rabá. Rav Alexander é um dos rabinos de Dvar Torá, de nossos proyectos.
está con nosotros hoy día. Estoy hablando de Sheva Mitzvot Bnei Noach, Rav Alexander. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Rav Alexander es un perito en Sheva Mitzvot Bnei Noach. Tengo vergüenza de continuar. Então, em português. Então, alguém tem alguma ideia do porquê que o símbolo da Sheva Mitzvot Bnei Noach é o arco-íris? Alguma sugestão? O arco-íris, ele representa a pureza, a santidade, a beleza das Sheva Mitzvot Bnei Noach. Até esse momento, após o dilúvio, o arco-íris não havia sido visto ainda na humanidade, na existência do nosso sistema. Apesar de ele ter sido criado já no 6º dia da criação, somente agora o arco-íris foi revelado. Essa revelação do arco-íris agora, somente agora, ele nos demonstra outras coisas. Ele nos dá outras pistas sobre o sistema do universo, como era antes do dilúvio e como era depois do dilúvio. O arco-íris aparece somente agora, porque agora o sistema da humanidade, o sistema da atmosfera, o sistema de nosso o próprio ecossistema humano da Terra, ele era um ecossistema renovado. A Terra ela foi cacherizada, foi totalmente reformulada para um novo sistema de vida aqui na Terra. Ok? Quando Hashem cria Adão, ele colocou Adão no Éden, Hashem fez fluir uma kedushá, uma santidade do seu lugar, da sua existência, para Adão. Com essa kedushá muito forte, muito forte, muito forte no Éden, também existia uma coisa chamada tumá. Kedushá, que é santidade, e tumá, que seria impureza, mais uma força relacionada à morte, elas estão muito ligadas uma com a outra. Essa kedushá do Éden era a existência e o conhecimento, a concepção absoluta de Hashem na humanidade. Quando Adam Rishon ele comete sua primeira transgressão, essa kedushá de Hashem, ela se eleva, ela sai desse nosso nível de mundo. E ela vai para o primeiro céu. E a divina presença foi se afastando um pouquinho mais de nós. Quando Enosh comete transgressões, a divina presença sobe para o segundo céu. E assim, a divina presença foi subindo e foi se afastando da humanidade. Até o 4º céu, quando se deu a geração do dilúvio. Esse afastamento da divina presença da humanidade fez com que também as concepções erradas e a idolatria ela tomasse também uma proporção muito grande, até que chegasse a geração dos nossos patriarcas. E por que nós estamos falando dessa transgressão de Adão? A transgressão de Adão, ela se reflete com Noah ao descer da arca. A primeira coisa que Noah fez ao descer da arca foi plantar um vinhedo. Alguém tem alguma ideia de por que Noah plantou um vinhedo ao descer da arca? Rav Alexander? Porque Noah plantou um vinhedo al bajar de la Teivá. ¿Te respondo? O... Eu estou esperando que as pessoas respondam, pero... Yo sé, tú debes saber, ¿no? Sí. Ayúdalos. Danusa, no sé quién más está. ¿Saben? Ayúdalos. Bueno, no pensaba que
que iba a comenzar un nuevo mundo. Y al parecer uno de los comentarios es que la viña era el árbol de la vida. Perdón, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sim, perfeito. Então, Noah, quando ele agora tem a oportunidade de recomeçar tudo de novo, ele também quis reparar essa transgressão de Adam Rishon, que fez a Kedushá de Hashem se afastar do mundo. Como nossos sábios eles nos explicam, como o Rav Alexander nos ensinou, uma das opiniões é que era o fruto da vinha, a uva, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, Noah, ao descer da arca, ele também falou assim, bom, se Adam Rishon ele errou, bebendo do fruto antes do momento certo, eu também agora vou fazer e vou usar para uma coisa boa. E vou fazer um novo mundo, usando as coisas que antes trouxeram Tumá, agora para Kedushá. Compreenderam? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Ah, pergunta. Não, parece que não há perguntas. Todo bien. ¿Quiere hacer algún comentario, Rav Alexander, para nosotros hasta aquí? No, No, está bien. está bien. Todavía no hablo portugués. Ah, sim. Então, havia uma falha em Noah. Noah cometeu um deslize. Noah falhou ao achar que beber dessa fruta, beber do vinho, ele não fosse cometer nenhum tipo de transgressão. Porém, ele desconhecia o poder embriagador da uva e que ele poderia vir a cometer uma transgressão, que seria abençoar Hashem. Eu aqui nas minhas observações, eu vou compartilhar com vocês, para que vocês possam ver. Eu coloquei bem em vermelho aqui, vocês podem ver aqui, quem está vendo, o abençoar Hashem. Abençoar Hashem, em diálogos rabínicos do Talmud, sempre que se diz abençoar Hashem como proibição, é o contrário. É amaldiçoar Hashem. Então, uma das Shiva Mitzvot Brinor é Birkat Hashem. Não amaldiçoar o nome de Hashem, que seria o contrário. Então, ele vem e ele não sabia que Adam, que ele poderia ter tomado desse fruto, e assim como Adam, a vir a abençoar Hashem, amaldiçoar Hashem. E ele vem, e ao invés de construir um novo mundo, ele se embriaga. E logo nessa parte desse novo mundo que Noah estava tentando criar, teve um problema entre Ham e Canaan, que eram seu filho e seu neto. Ham, eles já tinham, esses dois filhos dele, o filho dele, na verdade, o Ham, tinha em sua memória as ações pervertidas da sua sociedade pré-diluviana, antes diluviana. E Canaan, que era o seu filho, aprendeu de seu pai também pecados promíscuos voltados ao lado sexual. E nós aprendemos isso de Midrashim, que nos contam que Ham, ele teve relações com sua esposa dentro da arca. Essas relações que ele teve com sua esposa dentro da arca deixaram algumas marcas nele, e Ham, ele é lembrado na nossa literatura como uma pessoa que transgrediu sérios pecados sexuais, tanto dentro da arca, quanto agora fora da arca com seu pai. Hoje nós temos, com o Pacto do Sinai, com a Torá, e quando nós falamos Pacto do Sinai, nós falamos leis referentes somente aos judeus, e quando falamos Shiva Mitzvot, somente leis referentes aos Bnei Noach. Todas as transgressões, todas as 7 transgressões dos Bnei Noach, nós sabemos
que são transgressões de pena capital, que são penas passíveis à pena de morte. Nem todas as transgressões que são cometidas pelas leis dos judeus são penas capitais. Na verdade, muito poucas são penas capitais. Em geral, são as leis que dizem que tem algum relacionamento também com as Sheva Mitzvot. Essas são as leis que são capitais. Porém, Ham e Canaan foram amaldiçoados de uma maldição muito forte. E nós sabemos, pela lei da Torá, duas grandes transgressões que levam a essas maldições, que são elas: Kivud Aveim, que é honrar pai e mãe, e Gilui Aruyot, que são relações incestuosas. Então, Han e Canaan, eles vêm e têm um relacionamento com o seu avô, no caso Noah, e eles são punidos por conta disso. Nem toda geração pós-diluviana foi tão má como Can e Canaan, que tiveram sua semente amaldiçoada. Nós temos, entre os descendentes de Noah, dois grandes tzadikim que formaram academias que estudavam Sheva Mitzvot Bnei Noach. Quem sabe quem foram eles? Alguma sugestão? Escreveram aqui? Sim, que fundaram Hanania. Olha só, fizeram perguntas. Muito bom, eu deveria estar olhando as perguntas, que eu gosto de responder as perguntas aqui. A Rívika perguntou se a uva, então, é o fruto do bem e do mal do Éden. Existem opiniões, Rívika. Como tudo no judaísmo, tem muitas opiniões. Existe uma opinião de que foi, de fato, a uva. Existe a opinião de que foi o trigo, que o trigo era uma dos frutos do conhecimento do bem e do mal. Qual mais, Rav Alexander? ¿Te recuerdas de mais alguno? Não está. Então, existem algumas opiniões. O que é certo, 100% de certeza, não é maçã. Tá ok? Antônio, foi involuntário a embriaguez de Noah porque ele não tinha conhecimento do efeito embriagador da uva. A sua nudez, ela foi causada por Can e Canaan. Canaan, segundo nossos escritos, nosso conhecimento, ele teve relações homossexuais com seu avô e também de ordem cortou fora, em outras palavras, e prova disso é que ele não teve mais descendentes após o dilúvio. Então, essas foram as coisas que aconteceram. Essa nudez, ela disse respeito às transgressões de Canaan com seu avô, e Can vem e tenta encobrir isso, porque ele já tinha um lado bem tendencioso às práticas de moralidades sexuais. Que fundaram Shem, isso, Hanania respondeu, que fundaram Shem, ele respondeu, um dos tzadikim descendentes de Noah. Falta um. Yehuda, a sua pergunta foi, o Yehuda fez uma pergunta. Nos dias de hoje, quem julga os Bnei Noach caso haja uma transgressão? Os Bnei Noach só podem ser julgados por um tribunal Bnei Noach. Hoje não existem, até onde se tem conhecimento, tribunais somente exclusivos em Sheva Mitzvot. Não existem. Hoje o que as sociedades têm são os tribunais comuns. Com a vinda de Mashiach para o povo de Israel,
também vai retornar aos tribunais de Noah, os tribunais de Sheva Mitzvot de Noah. Exatamente, Lívica. Essa academia que foi citada, que eu estou perguntando quem foi, é a academia que tinha quando Esav e Jacob estavam nos ventres de sua mãe. Os dois grandes tzadikim são Shem e Ever. Shem e Ever são os descendentes de Noah que ficaram e que mantiveram a sagrada tradição para transmitir à frente. Nós temos provas na nossa Torá de que essa academia existia e de que existia um tribunal e que existia a transmissão. Temos inúmeras provas disso. Por exemplo, nós vemos uma das provas da Torá é o julgamento de Tamar, que era a própria filha de Shem. Tamar, ela ia ser julgada e ia ser punida com pena capital de morte. Então, é uma prova de que existia um julgamento, existia um juízo, existiam regras já desde antes. Nós vemos, por exemplo, a presença de Melquisedeque em português, na nossa Torá. Quem era esse Melquisedeque? Melquisedeque era o Shem. Malk, em hebraico, é rei. Tzedek é justo. Ele era o único rei que ainda mantinha as leis de justiça na terra. Porque ele era descendente de Noah, filho de Noah. Entenderam? Ok, então, por meio deles é que foi preservada a sagrada tradição. Até aqui entendemos, chegamos de Adão, da aula passada, até Noah, chegamos até aqui. Shem e Ever. Após Shem e Ever, quem lembra o que aconteceu? Alguma sugestão na humanidade, no que nos conta a Torá? Veio a geração da Torre de Babel. E essa geração, ela se aproxima muito dessa nossa geração que nós estamos hoje. Até então, até a Torre de Babel, toda a humanidade só falava um único idioma. Somente existia o hebraico. Por meio do hebraico e por meio do conhecimento que havia sendo passado desde Adão até Noah, do conhecimento que Hashem revelou a Noah para que ele pudesse criar uma nova geração, criar uma nova existência, criar uma nova geração humana de pessoas a partir de si, muitos segredos foram revelados a Noah. E esses segredos, primeiramente, foram revelados porque eles falavam o hebraico, e o hebraico era falado desde esse tempo, um idioma muito antigo, e porque as pessoas conseguiam extrair mais conhecimentos, mais interpretações do que haviam recebido. Então, essa geração da Torre de Babel, ela se identifica e ela se sobressai porque elas dominavam por completo, primeiro, as forças da natureza, leis científicas, leis de construção, leis de botânica. Era uma geração que, se nós a víssemos hoje, nós diríamos, essa geração está séculos à nossa frente. Eles chegaram ao ponto de controlar as leis da natureza, as leis de frio e calor. As cidades deles não eram afetadas pelas estações do ano. Então, eles chegaram também à conclusão deles de que não existia Criador. O erro da geração de Babel não há Criador na humanidade. Não existe um Deus. Nós somos senhores de nós mesmos. Isso chegaram porque eles eram peritos em conhecimentos normais, em conhecimentos humanos, vamos dizer assim, conhecimentos gerais. Então, eles chegaram a essa simples conclusão. E eles pensaram consigo próprios o seguinte: bom, de Adão até Noah,
veio um dilúvio. Foram 1620 e... Quantos anos nós dissemos? Quem se lembra? Mil seiscentos e poucos anos. 1600 e poucos anos. E agora, daqui 1656 anos, vai vir outra destruição. Então, vamos construir aqui uma cidade, porque daqui um outro ciclo desses, nós vamos nos salvar. Então, eles achavam que eram senhores de si mesmos. Abraço, Rav Alexander. Tienes shura a las 4 de la mañana. Invite a las personas. Então, eles achavam que essa geração de Babel, ela poderia se sobressair a um novo desastre natural que poderia ocorrer daqui 1656 anos. E o que acontece? Hashem confunde os idiomas. E a Torá descreve o seguinte: e desceu Hashem para ver a cidade que edificaram os filhos dos homens. Nesse ponto da existência, a Kedushá de Hashem já estava no quinto céu. Então vocês viram que desde Adão, a geração após geração, a Kedushá de Hashem, a presença de Hashem nessa humanidade, no nosso sistema, foi se afastando de pouco em pouco, cada vez mais. Como a presença de Hashem estava tão afastada da humanidade já nesse ponto, as pessoas dessa geração de Babel não reconheceram no fato de terem sido confundidos seus idiomas como algo divino. Eles acharam que era algo natural. A gente não fala mais o mesmo idioma, eu vou embora daqui. Não conseguiram atribuir em fenômeno, eles não conseguiam atribuir nessa geração a presença de Hashem e o controle de Hashem na humanidade por meio de fenômenos. Então, o que eu quero dizer com isso? Para trazer para nós. Israel está passando uma grande seca e nós fazemos uma tefilá para Hashem muito forte, muito forte, muito forte, e vem chuva. Aí você fala, não, é porque teve o El Niño ali, não foi Deus que mandou a chuva. Não, foi Deus que mandou a chuva. Ou você está um dia que você tem que chegar mais cedo no trabalho, ou tem que chegar, ou vai acontecer alguma coisa e cai uma árvore na frente do teu carro e você fala, eu tô com pressa, e cai essa árvore, e aí você perde um trem que o trem bateu lá na frente. As pessoas não conseguiam ver a manifestação de Hashem nas coisas naturais. Por essa falta, por esse erro, as pessoas foram punidas com a punição na época da Torre de Babel. Nós falamos agora há pouco uma informação muito importante, que é, a princípio, toda a humanidade só falava hebraico. O idioma de todo mundo era só o hebraico. E as letras do alfabeto foram as ferramentas da criação por Akadosh Baruch Hu. Como que nós podemos entender isso? Como que Hashem usou as letras do hebraico para criar a existência? Nós temos, por exemplo, hoje estamos falando de filme, já que estamos falando de filme, vamos falar do Matrix. Quem assistiu o Matrix, quem é da minha idade, mais ou menos, assistiu o filme Matrix. Matrix, nos primeiros filmes, lembra que tinha lá a parede, e aí a parede era feita toda de letrinhas. Ou pessoas que conhecem um pouco de programação de computador. Sabe quando você faz uma programação e você escreve um monte de fórmulas e de repente você abre, tem uma imagem aqui, uma coisa ali, tá tudo amarradinho? Assim. Sabe quando você fala para um físico, fala, olha, me explica a lei da física? Ele vai lá, a lei da física de atrito é essa. E escreve a lei de atrito. Hashem construiu a criação
usando esses 3 exemplos que eu dei para vocês, para que vocês possam entender de uma forma que todos possam atender. Esses tipos de conhecimento, eles são muito estudados. Cabalá, uma cabalá judaica, uma cabalá com um rabino bom, uma cabalá kasher, não uma cabalá de YouTube, não uma cabalá de Facebook. Tá ok? Existem grandes cabalistas hoje em Israel, pessoas sérias. A eles eu escuto. Pessoas assim, grandes yeshivot que estudam cabalá de uma maneira sincera. Agora, pessoas que estão por aí, essa daí não é cabalá. Isso é algum estudo. Cabalá não é. Nós aprendemos, por meio desses sábios, de que o hebraico, a prova de que o hebraico é o idioma mais antigo, é de que o hebraico antigo não tem influência de nenhum outro idioma. Nós não estamos falando do hebraico atual. O hebraico atual tem inglês, tem português, tem russo, tem francês. O hebraico antigo, o hebraico da Torá, não tem influência de outros idiomas. Essa é a prova de que o hebraico é a língua original. Nós vemos isso também quando Abraham ele aparece aqui na região de Canaã. E as pessoas falam, esse aí, o Abraham, a Ivri, porque ele falava Ivrit, que era o idioma antigo. Por isso que o povo de Israel foi chamado por muito tempo de hebreus, porque eles falavam Ivrit, que era o idioma antigo. O idioma que eles aprenderam também na academia de Shem e Ever, junto com a Sagrada Tradição, junto com a Sheva Mitzvot. Quando a humanidade ela foi espalhada, também perdeu o hebraico e perdeu a condição de aprender e perdeu toda a tradição oral que ensinava a instruir. Já vamos falar do aramaico, Albert. E que toda a sagrada tradição que ensinava a extrair o máximo possível desses conhecimentos. Exatamente, Lívica. A geração de Babel e as gerações passadas tinham um poder muito forte por saberem exatamente isso, utilizar do hebraico. Tá bem? O aramaico é um misto, é um idioma misto, é um idioma um pouco mais futuro, que era falado na região da Babilônia, na Babilônia antiga. Ele tem uma proximidade muito grande com o hebraico, mas ele era falado em outras regiões, aramite. Basicamente se troca algumas palavras, sim, mais recente. Se troca algumas palavras, por exemplo, sempre que tem um re, sempre não. O hebraico, às vezes, muitas vezes se fala o re, se troca por tav. Então, por exemplo, o nun se troca por tav. Então, por exemplo, shaná em hebraico se vira shatá em aramaico. Existem trocas de letras que trocam a fonética, palavras diferentes. Então, existe uma pequena divergência nisso. Com o passar do tempo, as letras hebraicas elas foram perdendo o seu, não perderam o sentido, as pessoas perderam ou afastou-se das pessoas o conhecimento de manipulação dessas letras. Essa era a palavra que eu queria falar, de manipular essas letras e esse conhecimento que vem desde Adão e Eva, passou por todas as gerações, passou por Noa, passou até a geração do Mabur. Quando foram confundidas as pessoas e confundiu o seu idioma, ou seja, perdeu-se a capacidade de utilização do poder desses idiomas, do poder do hebraico. Tá bom. Não estuda-se mais isso? Não se sabe mais disso? Sim, se sabe. O conhecimento, o estudo disso é chamado Maaseh Bereshit. Quem está conosco há uns 3 meses, não mais que isso, 2 meses, nós estudamos recentemente no grupo de Dvar Torah algumas leis de Ramban do Seder Ahavá. Eu vou lembrar aqui o passuque certinho. E também estudamos no grupo de Kabbalah from Israel, que nós temos um grupo Rav Alexander e eu.
Nós estudamos algumas questões do Sidra Havá que pincela... só um momento aqui. Que pincela um pouquinho do Maaseh Bereshit, porque nós entendemos que a partir do Maaseh Bereshit, do conhecimento Maaseh Bereshit, nós podemos alcançar um temor, um amor a Hashem, a partir desse conhecimento de como Hashem fez a criação. Nós estudamos muito superficialmente isso com as pessoas. Depois do Babel, outra coisa aconteceu. Nimrod, quem já ouviu essa história de Nimrod? Nimrod, a Torá chama ele de um poderoso caçador. O que nós aprendemos de Nimrod a partir da tradição oral, nossos sábios, é que ele se declarou como um deus. Amém. Então, como Nimrod ele se declara um deus, ele se declara uma deidade, ele inicia um novo sistema que afastou mais ainda a Kedushá de Hashem desse nosso plano de existência. Nimrod, ele começa a angariar pessoas, angariar almas, e por meio da fala, por isso valente caçador, diante de Hashem. Esse diante quer dizer contra Hashem. Então, o que ele caçava? Pessoas. Então, ele usava de todos os artifícios para afastar as pessoas de Hashem, afastar as pessoas da sagrada tradição, que era Sheva Mitzvot Bnei Noach, para fazer adorá-lo como Deus. E, de novo, voltamos ao conceito de na geração de Nimrod, de que Hashem está alheio à nossa criação, de que ele está alheio ao nosso sistema de vida, ao nosso sistema humano. De que Hashem simplesmente criou o mundo e deixou e abandonou, e que a partir de então ele buscava afastar as pessoas de Hashem. O Yehuda, o Valber aramaico é uma língua semítica, pertence à família linguística afroasiática. O nome da língua é baseado no nome Aram, uma antiga região do centro da Síria. Dentro desta família, o aramaico pertence ao subgrupo semítico, e mais especificamente faz parte das línguas semíticas do noroeste, que também inclui as línguas cananitas, assim como o hebraico e o fenício. A escrita do aramaico foi amplamente adotada por outras línguas, sendo assim ancestral do alfabeto árabe e hebraico moderno. Ok, já que a gente entrou no assunto hebraico, aramaico e alfabeto, e também eu já iria pausar essa apostila por aqui no 31, nós vamos até o 30 hoje, porque depois a gente vai passar a falar de Sodoma e Amorrá. Então, até aqui, até a questão de Nimrod, nós temos, então, o quanto cada geração foi cometendo e afastando mais a presença de Hashem desse mundo. Então, por meio dessas transgressões, por motivo dessas transgressões, Hashem e a sua presença foi se afastando desse mundo. Essa apostila nós vamos concluir ela na próxima aula. Para concluir o assunto do hebraico, os alfabetos, os idiomas. Nós entendemos que o hebraico antigo, muito falado hebraico antigo, o hebraico era, como eu disse, um idioma base, o primeiro idioma, que dele se derivou outros idiomas. Porém, a escrita antiga do hebraico não era, lógico, a gente sabe que não eram essas nossas letras. Tem esse livro, pega um livro de história meu aqui, por favor. Pega um livro grande, Bereshit, que está aqui em cima, por favor. Tem um livro grandão, escrito Bereshit aqui, que eu peguei da sinagoga. Tem aí, por cima, esse aí. Então, nós sabemos, temos plena ciência, plena consciência de que o hebraico... Aqui, ó, olha só. Aqui tem algumas letras do hebraico antigo. Então, esse hebraico antigo,
ele também, como a gente viu aqui, o Yehuda comentou, ele é um hebraico, um idioma que ele era utilizado na região. Então, a escrita dessa maneira antiga, ela era mais proveniente dos cananitas, era um idioma mais cananita, um alfabeto mais cananita do que hebraico. Os ivrim, as pessoas que falavam hebraico, até nesse instante, não tinham por costume, ou por hábito, ou por conduta, escrever hebraico. Eles sim falavam hebraico, mas não eram escritos. Quem escreveu eram os povos cananitas, que eram mais nômades. Nômades não. Avraham Avinu era nômade. Por conta disso, os povos semitas, né, provenientes de Avraham Avinu, não eram fixos. Eles eram nômades. Eles viajavam muito, então não tinha muito hábito de escrever. Então, o hebraico iniciou-se sua escrita com esse hebraico antigo. Estou tentando achar uma foto mais completa dele aqui para mostrar para vocês. Não tem. Eu tenho ele nos livros dos profetas, com mais utilização desse alfabeto. Quando Esdras, ele desce para Bavel, ele desce, não, né? Ele teve a sua vida ali na Babilônia, junto com todos o seu Beit Din. O povo hebreu não, nunca vi o Talmud não foi escrito nesse alfabeto. O Talmud ele é muito posterior, né? Já se utilizavam as letras que nós temos hoje. Então, desculpa, Esdra, a gente está falando de um outro ponto da história lá na frente, lá no cativeiro da Babilônia. Lá no cativeiro da Babilônia, o Esdra, ele era sofer, e chegamos a uma ideia, uma conclusão. O povo de Israel, ele vinha com um sistema de escrita arcaico, pertencente a outras nações, a outros conceitos. Cada letra tem um conceito, não sei se vocês sabem isso. Deixa eu achar aqui para vocês, muito rapidamente. Então, o Esdra, ele tentou, na verdade, cacherizar, olha só, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Veja bem, esse aqui são letras do hebraico antigo. Tem inúmeras aqui sites, mais sites que falam do hebraico antigo. Veja bem aqui, olha só. Palavras com hebraico antigo. É bem famoso isso hoje em dia, porque muita gente está fazendo do hebraico antigo novas religiões, praticamente assim. Então, o hebraico antigo ele tinha um sentido. Cada palavra dessa, cada letra dessa era um hierógrafo, como são os egípcios. Por exemplo, Mem é um rio de água. P, cadê o P? P é uma boca fazendo a letra P. O Tzad, cadê o Tzad? Tem o Tzad aqui? O Tzad, esse não é o Tzad mais antigo. O Tzad mais antigo é um cervo sentado. Esse daqui já é mais moderno. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, veja bem. O próprio alfabeto, muito boa essa imagem. O próprio alfabeto semita, esse alfabeto que nós estamos vendo aqui, ele passou por transformações. Veja só, não existe um alfabeto base. Esse é o alfabeto verdadeiro. Não existe. Porque ele passou ele teve inúmeras transformações. Então, cada década, cada região usava um hebraico antigo. Entende? Então, vamos supor, em Eilat, no passado, usava um. Enquanto em Jerusalém, usava outro. Enquanto em Tel Aviv, usava outro. Enquanto eu estou falando como exemplo, tá, gente? Então, o hebraico antigo ele não era uma coisa fixa, igual você falar, tem o abecedário do português. Não existe isso. Não existiam os consensos. Então, quando alguém fala, eu estudo hebraico antigo, eu uso hebraico antigo, só escrevo no hebraico antigo, a pessoa talvez nem sabe o que ela está falando. Ela pegou o hebraiquinho aqui do Google, dos desenhinhos,
e está usando os desenhos do Google e está achando que está falando hebraico antigo. Na verdade, não. Aqui, olha só o Tzadik, que é um carneirinho sentado aqui, a cabecinha e as perninhas aqui, que eu vi comentado. Então, o hebraico antigo ele passou por uma série de transformações. Ezra, a Sofer, ele vem e ele tem uma ideia. Qual que foi a ideia de Ezra? Fazer formas no hebraico. Deixa eu pegar aqui. Então, o hebraico ele passou a ser formas e ter regras de escrita na Torá. Quando o hebraico ele passa a ter regras de escrita na Torá, e entra um consenso geral entre todas as pessoas que escrevam uma Torá, entre todos os sofrim, entende-se que todas as palavras de todas as Torot do mundo inteiro vão ser iguais. Vocês entendem isso? Que Ezra, ele fez o seguinte, ele cacherizou um idioma. Ele pegou um idioma que tinha inúmeras letras, inúmeras formas de escrever, e que foram sendo passadas de geração por geração. E agora ele na Babilônia fala, se continuar desse jeito, mais 20, 30 anos aqui, as pessoas não são mais cultas em Torá, talvez não saibam transmitir de forma correta o sistema de escrita, vou lhe criar regras. Ele vai e cacheriza todo um idioma. Entenderam o que aconteceu? Eu vou pegar aqui tem alguns Sefer Torah online muito bons, que dá para mostrar para vocês. Torá certinha, deixa eu ver se eu acho algum. Não achei facilmente. Pois bem. Então a ideia de Ezra foi essa. Ele não mudou a Torá em si, ele trocou os alfabetos, as letras. Então, o que nós temos que entender é a Torá ela proíbe alterações na Torá, no texto escrito, não a forma de escrever. Porque se você falar que não pode, você tem que tirar xerox da Torá de Moshe. Porque qualquer pessoa que for escrever uma coisa, a letra vai ser diferente. Você acha que tem como você escreve bola, o meu B é diferente de todos vocês da sala. Se todos nós aqui copiarmos o mesmo texto, no mesmo idioma, sai diferente. Então não há como esperar que a Torá ela fosse permanecer no mesmo idioma, no mesmo sistema de escrita, na mesma letra. Porque mudou, lógico. Então o Ezra fez o seguinte, bom, se for continuar assim, não vai parar nunca isso. Ele vem e bate o martelo, fala, a partir de agora é assim. Compreendem a questão do hebraico e como que ele se fundamentou, como que ele se estabeleceu de forma plena no judaísmo e na própria concepção de idioma. Então é isso. Basicamente, a nossa aula de hoje é uma continuidade ainda da nossa introdução ainda, a Shiva Mitzvot. Na próxima aula nós vamos concluir a apostila 2. E depois disso, nós partiremos para cada uma das Shiva Mitzvot muito minuciosamente, tá ok? Para que possamos entender muito bem. Essa semana, eu conversando com um rabino amigo meu, diretor de uma yeshiva, falando também sobre as Shiva Mitzvot Bnei Noach, a importância delas. Eu comentei que eu estava dando as aulas e mandei a fotinha das Shiva Mitzvot que eu fiz, que eu compartilhei nos grupos e no Facebook. Ele me disse o seguinte, eu não gosto que explica Shiva Mitzvot. Eu gosto que simplesmente fala. E ele é um Rosh Yeshiva, ele é diretor de uma yeshiva. Ele disse, eu não gosto que explique, eu gosto que somente fala, olha, não pode adorar a Deus, não pode fazer isso, não pode comer a vermina rai, não pode isso, pronto. Aí eu fiquei encucado, por que não pode explicar? Lógico que tem que explicar. E a resposta dele foi a seguinte, uma pessoa que siga Sheva Mitzvot Bnei Noach não deve seguir porque roubar é mal, porque matar é ruim, porque desejar a mulher do próximo não é certo. Não é por isso. Ele deve seguir Sheva Mitzvot Bnei Noach com a plena certeza e com a mais profunda convicção de que ele está cumprindo a vontade de Hashem.
Então, qual é o motivo de seguir Mitzvot? Não é porque matar é errado, não é porque comer verminachaim é errado, não é porque amaldiçoar Hashem não deve se fazer. É pelo simples fato de obedecer a Hashem, de cumprir a vontade de Hashem para a humanidade. Tá ok? Então, alguém tem mais alguma pergunta para a gente fazer e deixar gravado? WhatsApp aí, Sandro, aí de fone. É o meu irmão. Alguma pergunta a mais? Bom, então vamos encerrando a nossa aula de Sheva Mitzvot Benoah por aqui. Fiquem atentos às nossas próximas aulas. No domingo nós teremos uma aula de Halakha avançada. Todos estão convidados, os que participam dos nossos grupos. Serão bem-vindos. Um grande abraço. Shabbat Shalom a todos.